então para a aula 49, avaliando o aprendizado. Nós temos ali na questão número 1, dizendo assim, questão número 1, a velocidade escalar de um automóvel passa de 42 km por hora, então ela inicia com 42 km por hora e vai para 96 km por hora em um intervalo de tempo de 7,5 segundos. Ele pergunta para nós assim, considerando o movimento do veículo como uniformemente acelerado, às vezes o aluno pergunta, o que é uniformemente acelerado? Mesma coisa que o MUV, tá? É uma linguagem, uma maneira de dizer que é MUV. Podemos afirmar que o valor de sua aceleração escalar nesse intervalo de tempo foi de quanto? Notem que nas alternativas tem metro por segundo ao quadrado, tem quilômetro por hora ao quadrado, quilômetro por segundo ao quadrado, e quilômetro por hora ao quadrado. Então, qual unidade eu devo usar? Bom, nós sabemos que a aceleração, como é que se calcula a aceleração? Definição de aceleração constante no caso aqui, porque ele me falou que era um MUV. Como é que calcula essa aceleração? ΔV por ΔT. ΔV por ΔT. Tá? Bom, será que eu posso pegar a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em segundo? Até posso, mas não tem unidade quilômetro por hora por segundo. Tá? Até poderia. Ah, professor, eu não preciso obrigatoriamente mudar essa unidade? Não, não precisa. Nota que eu tenho aqui ó, um ΔV. Né? Então eu tenho V final menos V inicial sobre um intervalo de tempo. Então a aceleração é velocidade final 96 km por hora, cuida da unidade, menos 42 dividido por 7,5. Só que em cima, notem, o ΔV estará em km por hora e embaixo o tempo está em segundos. Então vamos cuidar das unidades aqui. Só quero mostrar para vocês que dá para fazer dessa maneira aqui também. Tá? Então, 96 menos 42. Isso aqui vai dar quanto? Ó? Vai dar 54. 54. Tá? Em cima. Então, se eu quisesse colocar 54 km por hora e dividir por 7,5 segundos, essa aceleração daria em quilômetro por hora de variação de velocidade por segundo. Existe essa unidade? Existe. Quilômetro. Se tu olhar nas aulas passadas, eu fiz exercício assim. Quilômetro por hora por segundo. Existe. Só que não tem essa unidade nas alternativas. Então eu tenho que fazer uma coisa ou outra. Ou eu passo esse tempo para horas, mas daí daria uma aceleração absurdamente grande, porque segundo é 1 sobre 3.600 horas. Então daria um número muito grande. E eu olho para as alternativas e não vejo nenhum número grande. Só que eu vejo ali, ó, eu vejo em metro por segundo ao quadrado. Então eu vou arriscar aqui e vou tentar esse ΔV, ó, porque o ΔV foi de 54 km por hora. Cuida muito a unidade. Às vezes tu acha que a questão é simples e a pegadinha está onde? Na unidade. Então olha aqui. Se eu transformar para metro por segundo, como é que faz isso? Divide por 3,6. Ó, quem tem a dúvida se é divide ou multiplica, lembra que o número em metro por segundo sempre vai ter que dar menor. Então, se vai ter que dar menor, eu tenho que dividir e não multiplicar por 3,6. Isso aqui, pessoal, dá exatamente 15 metros por segundo. 54 por 3,6, se tu fizer a conta aí, vai dar 15 metros por segundo. Daqui a pouco tu se acostuma e tu vai ver que são sempre os mesmos valores que são transformados. Esse 54 aqui, tu vai ver, tu vai estar manjado. 72 km por hora, manjado. 108 km por hora, manjado. Aparece várias vezes. Aí tu nem mais precisa, já sabe de memória que 54 km por hora é o 15 metros por segundo. Então eu tenho em cima, variação de velocidade, varia 15 metros por segundo em 7,5 segundos. Então notem, o que é 15 metros por segundo? Responde aí. 15 metros por segundo o que é? Não, não é velocidade. Como não? Metro por segundo. 15 metros por segundo é a variação na velocidade. Está variando 15 metros por segundo
Variação de velocidade é diferente de velocidade, é o que mudou na velocidade, variou 15 metros por segundo em 7,5 segundos. Essa divisão aqui vai dar 2 metros por segundo de variação a cada segundo, 2 metros por segundo ao quadrado. Está aí a questão número 1, A de Argentina. Tá? Lembrando então o conceito de aceleração. Questão de número 2. A questão número 2 é assim. A aceleração escalar de um carro de Fórmula 1, a aceleração escalar de um carro de Fórmula 1 é 6,25 metro por segundo ao quadrado. Ele quer saber, admitindo que esse valor permaneça constante, aceleração constante. Do que nós estamos falando? MUV. Olha as dicas. Na anterior ele falou acelera uniformemente. Nessa ele está falando que a aceleração é constante. Para que o carro saia do repouso e atinja 90 km por hora, demorará quanto tempo? E aí novamente, ó, metro por segundo ao quadrado, quilômetro por hora. Então o que nós vamos ter que fazer? Ou transformar isso aqui por quilômetro por hora ao quadrado, aí eu acharia o tempo em horas, mas daí eu olho para as alternativas, o tempo está em segundos. O que ele está me dizendo? Ele já está me dando uma dica. Meu amigo, não esquece, usa segundo aqui e usa segundo aqui. É isso que ele está nos dizendo. Pega o 90 km por hora, divide por 3,6. 90 por 3,6, outra figurinha carimbada. 90 dá exatamente, sabe quanto? 25 metros por segundo. Então ele quer saber quanto foi o intervalo de tempo, ó. Admitindo, atinja tal, são necessários quantos segundos? Então eu sei que A é igual a ΔV por ΔT. Mas daí vem a pergunta, professor, eu não uso essa, eu uso V igual a V0 mais AT, pessoal, dá absolutamente na mesma, quer ver? Se a velocidade final tem que ser 25, partir de zero, tá? Mais uma aceleração de 6,25 vezes t, ó, o 6,25 está multiplicando. Então 25 dividido por 6,25. Isso aqui vai dar um instante igual a 4 segundos. Então tanto faz, se fizer por aqui, dá no mesmo, ó. Tem que botar aceleração 6,25, ΔV de 0 para 25, 25, tá aqui o ΔT. Né? Inverte aqui a ΔT, 25 por 6,25, ia dar no mesmo. Tanto faz, tá? Estou usando as duas para tu se acostumar com as duas linguagens, tá? E dizer que dá no mesmo. 3. Uma bola é lançada com velocidade V0 da base para o topo de uma rampa plana. Então, ó, tem uma bola, tem uma rampa plana, tá? Não é irregular, é plana. Daí ele diz assim, em t igual a 0 é lançada para o topo. Então tá aqui, ela é lançada para o topo, tá? Uma velocidade V0, que ele não me disse qual é. Ele diz, em t igual a t1 igual a 1,2 segundos, t1 igual a 1,2 segundos, me fala isso. A velocidade escalar tem módulo 4, então V1 tem módulo 4 metros por segundo. Aí ele diz assim, em t igual a 2 segundos, t2 igual a 2 segundos, a bola para no alto da rampa. Então aqui V2 igual a 0. Então a bola estava subindo, nesse instante a velocidade é 4, nesse instante a velocidade é 0. A bola está freando, ó. Nota que para a bola frear, eu vou botar minha origem aqui, meu referencial positivo rampa acima. Isso significa que certamente se ela freou a aceleração terá que ser rampa abaixo. Portanto, tu vai ver que a aceleração vai dar negativa, contrário ao referencial que eu adotei como positivo para cima, mais 4. Bom, primeira pergunta, qual é a aceleração da bola suposta constante? Então, aceleração constante, MUV, matou já, MUV, aceleração constante. Então, ΔV
por ΔT. Vamos pegar um ΔV, eu tenho, ó, a velocidade vai de 4 para 0. Então eu vou pegar V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Um ΔV por um ΔT. Então eu vou pegar aqui a aceleração, ΔV, V final, 0, V inicial, 4, tá aqui, menos T final, 2, menos T inicial, 1,2. Então, 0 menos 4, menos 4 metros por segundo de variação, em quanto? 2 menos 1,2 dá 0,8 segundos. Bom, como é que eu faço isso? Muita gente tem dificuldade, né, de fazer aquelas continhas com vírgula. Ó a dica que eu vou te dar. Transforma o 0,8, o que é 0,8? 8 décimos, em 8 décimos. Vou tirar a unidade porque eu tenho pouco espaço, mas eu já sei que é metro por segundo, vai sobrar metro por segundo ao quadrado. Então tá vendo o 0,8? Eu transformei em 8 décimos. O 8 décimos eu multiplico invertido. Então eu vou ter menos 4 vezes, ó, multiplico invertido, 10 sobre 8. Ah, agora facilitou. Menos 4 vezes 10 dá, eu podia até simplificar se eu quisesse. Menos 40 por 8, aceleração, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Como ele pediu ó, presta atenção na pergunta, o valor da aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Mas ele pediu qual é o módulo. Nós sempre colocamos, quando for módulo, a gente coloca esse símbolo, não é um parênteses, são duas barrinhas, como vocês aprenderam lá na matemática. Módulo de menos 5, 5 positivo. Então a resposta, módulo, 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí a segunda pergunta dele é, qual é o valor de V0? Ou seja, quanto tinha de velocidade no instante igual a 0? Quanto tinha de velocidade no instante igual a 0? Então vamos continuar aqui. 3, item B. Para fazer isso, eu faço a função horária. Olha como fica fácil. V igual a V0 mais AT. Aqui eu não posso botar módulo. Aqui eu tenho que botar o sinal negativo menos 5 aqui, que eu calculei antes. Então, qual é a velocidade final? Tanto faz. Eu posso pegar o 4 e um instante 1,2, ou eu posso pegar o 0 e um instante 2. Tanto faz. Eu tenho que pegar um dos valores. Eu vou pegar esse aqui que eu acho que é mais fácil. Então, quanto será a velocidade? Será 0. Partindo de quanto? V0 que eu não sei. Com qual aceleração? Menos 5. Em que instante t a velocidade foi 0? No instante 2 segundos. Conclusão, ó, tá ali. 0 igual a V0 menos 5 vezes 2. Então, 0 é igual a V0 menos 10. Então, menos 10 vem para cá como mais 10. Velocidade inicial mais 10 metros por segundo. Então tá ali questão número 3, mais 10 metros por segundo. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4. A questão de número 4 nos diz o seguinte. O gráfico a seguir representa a velocidade escalar de um móvel em MRUV. Já me disse que a trajetória é reta e uniformemente variado, em função do tempo. Então, na questão de número 4, ele me deu um gráfico de velocidade em metros por segundo, tá lá, metros por segundo, em tempo em segundos. Ele me deu, nós já sabemos, se MRUV tem que ser inclinado para cima ou para baixo, e reta. Então ele me deu uma reta, e essa reta tá aqui, ó. Essa reta, eu parto de velocidade inicial, eu olho no gráfico, 3, ele atinge uma velocidade final de 15 em 3 segundos, de 0 a 3. Vamos às perguntas, várias perguntas. Primeira pergunta, quanto é que é a aceleração escalar? Bora! Aceleração escalar, item A. ΔV por ΔT. Então, onde é que eu enxergo graficamente o ΔV? Aqui no eixo da velocidade, ó. Sai de 3 e chega a 15. Então, quanto é que é o ΔV?
Professor, eu posso olhar os valores de velocidade inicial e final? Pode, claro, é isso que eu estou fazendo. Ou eu olho direto aqui e vejo que de 3 a 15 eu tenho 12 metros por segundo, ou eu faço V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Olha lá, V final, eu termino com 15, menos V inicial, começo com 3, T final, 3 menos 0. Então a aceleração vai dar 15 menos 3, 12 metros por segundo sobre 3 segundos. O que é 12 metros por segundo? Responde aí. Não. Ó, te liga o quê? Variação de velocidade. Variou. Não é ter, variou 12 metros por segundo em 3 segundos. Portanto, variou 4 metros por segundo a cada segundo. 4 metros por segundo ao quadrado. Tu tem que olhar para esse número e tem que entender que é a variação de velocidade. Mudou, ó. Vamos interpretar novamente. A cada segundo, a velocidade varia, no caso aumenta, 4 metros por segundo. Tá? É a variação de velocidade num certo intervalo de tempo. Item A tá aí. B, função horária. Opa, função horária. V igual a V0 mais AT. Então, V igual, velocidade inicial. Começa com 3. Então, 3 mais aceleração, 4 vezes T. Aqui, V igual a 4 mais 3T, a função horária, V em função de T. Próxima. A velocidade escalar em T1 igual a 1 segundo. Então, ele quer saber agora, no item C, se eu botar um T1 igual a 1 segundo, tá? Mais ou menos por aqui, 1 segundo, porque aqui mais ou menos aqui é 2 segundos. Então, que velocidade eu tenho aqui? Bom, tem duas maneiras. Tem aluno que raciocina, pô, se a velocidade varia 4 metros por segundo a cada segundo, em 1 segundo ela vai aumentar 4. Se eu tinha 3, ela aumenta 4, 7 metros por segundo. Direto, de cabeça. Porque o aluno entende que a cada segundo ela aumenta 4 metros por segundo. Se era 3, em 1 segundo aumenta 4, vai para 7. Olha só que legal. Tu raciocina, tu não fica decorando fórmula. Mas... professor, eu quero segurança. Então põe aqui, ó. V igual a 3 mais... Tem gente que fica inseguro, né? Acha que não sabe raciocinar, mas tu vai conseguir. Tu vai conseguir raciocinar fisicamente. Isso que é importante no nosso curso. Não é ficar decorando fórmula. Tem gente que acha que física é decorar fórmula e aplicar. Não é isso. Tu tem que interpretar o problema. É isso que o Enem vai te exigir. Não é só dar números. Tu tem que ver o que está acontecendo. Vai ter que interpretar o problema. Isso é o mais difícil, não só na física, mas em todas as matérias. Tirar os dados, verificar se as unidades estão corretas, tá? Mas ali, ó, 4 vezes instante 1, põe 1 ali na função horária. 3 mais 4, 7 metros por segundo. C. Vamos para D. Qual é o deslocamento entre 1 e 3? Opa, eu quero o deslocamento entre 1 e 3. Então, eu posso fazer de duas maneiras. Ó. Ou eu sei a expressão para cálculo do ΔS, tu pode memorizar. V final mais V inicial sobre 2 vezes o ΔT. Só que aqui ele começa do T1, então é velocidade inicial, é V1, não é lá V0. Eu quero começar daqui. Eu quero esse deslocamento aqui, ó. Ou seja, eu quero essa área de 1 a 3, foi o que foi pedido. Eu quero o deslocamento, ó. Qual é o deslocamento de 1 a 3? Tá? De 1 a 3. Então, pessoal, aqui será a velocidade final, ó. Velocidade final. Ele termina com 15. Ele inicia com 7, porque esse aqui seria o V1, ó. No T1 seria o V1, 7. Sobre 2 vezes intervalo de tempo. Nota que não é o instante 3, é de 1 a 3, ou seja, um ΔT de 2 segundos, de 1 a 3. Então, vezes 2. Bom, aquele 2 lá, ó, de ΔT 2 segundos, eu posso cortar com esse 2. 15 mais 7 dará um deslocamento de 22 metros. Professor, eu quero calcular aquela área daquele trapézio. Posso?
Claro, calcula a área do trapézio, tu vai fazer a mesma coisa que eu, base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura, tu vai fazer exatamente a mesma coisa. Tem aluno que adora fazer as questões por área, é bem interessante fazer sempre por área, mesmo quando ele não me dá o gráfico. Tem gente que monta o gráfico rapidinho ali e faz pela área, bem interessante. Agora me pediu no item E, qual é a velocidade escalar média? A velocidade escalar média... Tá? Escalar média é o que? Delta, é que aqui, ó, muita gente, eu tive perguntas relativas a isso. Ah, professor, a velocidade escalar média é a distância pelo tempo. Tá certo. Pessoal, existe uma discussão, eu vou fazer essa discussão detalhada quando nós falarmos de vetor. Porque lá quando eu falo de vetor, eu falo, deixo bem claro o que é deslocamento, deixo bem claro o que é distância. A escalar média, eu tenho que pegar a distância, certo? Eu tenho que pegar a distância pelo tempo. A velocidade média ou vetorial média pegaria o deslocamento pelo tempo. Só que é o seguinte, quando ele anda sempre para frente, olha aqui, ele está sempre andando para frente, sempre a favor do referencial. Distância e deslocamento dá exatamente no mesmo. Então por isso que eu coloco aqui, tem gente, ah professor, mas tu falou errado, tu falou que velocidade média é ΔS por ΔT, não, é distância, mas é que aqui dá no mesmo, é por isso que eu botei ΔS por ΔT. Tá, mas tudo bem, eu concordo, distância pelo tempo para cálculo da velocidade média. Então, quanto dá a distância? Olha, ele pede de 1 a 3, de 1 a 3. Então, ele andou quanto? Ele andou 22 metros, já fiz o cálculo lá no item D. E em quantos segundos? Ele demorou 2 segundos. Então, a velocidade média e a escalar média, aqui, numericamente, são iguais. Então, nesse início, eu não estou fazendo a distinção, mas lá eu vou discutir com vocês essa história de escalar média, tá? Muita gente, muitos livros, por exemplo, livro de ensino superior, ele fala até de velocidade escalar média, mas isso aí é meio combatido. Velocidade escalar média tem gente que diz que nem existe. Seria o nome correto, seria rapidez média quando eu pego a distância pelo tempo, tá? Tanto que livros de ensino superior chamam de S médio, speed médio. Tá? Então é uma discussão que para as próximas aulas nós faremos, tá bom? Aqui, por enquanto, é tudo a mesma coisa, distância e deslocamento, porque eu estou andando só para frente. Na realidade não é, tá? Então nós temos aí 11 metros por segundo de velocidade média. Vamos para a nossa última questão, tá? A nossa última questão, número 5, tem uma tabela. Nessa tabela, o que nós temos? Na tabela, nós temos assim. Na tabela abaixo mostra valores da velocidade escalar de um M e o V. Então já te disse que é M e o V. Ele mostra tempo em segundos, velocidade em metro por segundo. Aí ele te diz o quê? Ele te diz alguns valores. Instante 2, velocidade menos 6. Instante 5, velocidade x. Instante 10, velocidade 10 metros por segundo. Aí ele quer saber algumas coisas da gente. Ele quer saber, no item A, ele quer saber da gente o quê? No item A, vamos lá, ele quer saber qual é a aceleração escalar desse móvel. Bom, para saber a aceleração escalar, eu tenho que fazer ΔV por ΔT. Qualquer ΔV por ΔT vai dar a mesma aceleração. No caso aí, ó, eu não vou pegar aqui, ó, não tenho x, né? Obrigatoriamente vou ter que pegar daqui até aqui. Então, V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Termino com quanto? Termino com 10. Menos, cuida, ó, menos é da expressão. Menos 6. 10 menos 6. Cuida. Agora, intervalo de tempo. 10 menos 2. Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter 10 menos 6. 16. Sobre 10 menos 2, 8. Então, a aceleração vai dar quanto? 16 por 8 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí a aceleração escalar, 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade inicial
V0, ou seja, lá no T0, T0 igual a zero. Ah, é menos 6. Não, isso aqui é no instante 2. A velocidade inicial é lá no instante T0 igual a zero. Como é que eu faço isso? Bom, o item B eu vou conseguir fazer fazendo V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Então, pega uma velocidade qualquer. Por exemplo, 10. Velocidade 10. V0, não sei a pergunta dele, mais aceleração 2 vezes o instante 10. Está aqui. Então eu vou descobrir V0. Então vai ser 10 igual a V0 mais 20. O mais 20 vai para o outro lado como menos 20. Então menos 20 mais 10 igual a V0. Está ali. Velocidade inicial igual a menos 10 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele inicia. Daí ele quer saber qual é o valor x na tabela. Qual é o valor x na tabela? Bom, vamos fazer a função horária agora. Olha a função horária. Se eu tiver a função horária, como é que é a função horária? V igual a V0 mais AT. Mas eu tenho, olha aqui, ó, V igual V0 menos 10 mais A, 2 vezes T. Quanto será no instante t igual a 5? Essa é a pergunta. No instante t igual a 5, qual será a velocidade? É só botar aqui, ó, o x é a velocidade que ele chamou na tabela. Menos 10 vezes, não, mais 2 vezes 5. Então, x é igual a menos 10 mais 10. Então, a velocidade é 0. X é igual a 0. Velocidade igual a 0. Aí ele quer saber de nós o seguinte. Como é que é o gráfico VT? Como é que é o gráfico VT? Bom, eu já sei, vou continuar aqui e entender que se é MUV, terá que ser um gráfico, vou fazer aqui, como eu tenho valores negativos de velocidade, eu vou botar assim, vou botar o eixo V aqui, eixo T aqui. Bom, vamos lá, metro por segundo aqui, T em segundos aqui. Eu sei que se MUV tem que ser uma reta inclinada para cima ou inclinada para baixo. Nesse caso, como é que eu sei a inclinação? A aceleração. Como a aceleração é positiva, mais 2, a inclinação é para cima. Saindo de quanto? Saindo de menos 10. Então, sai de menos 10. Ó, inclinação para cima. Ó, em 5 segundos a velocidade é 0. Então, 5 segundos a velocidade é 0. Está aqui um instante 0. Eu posso até pegar outros instantes. Ó. 2 segundos eu saberei que a velocidade será menos 6. Em 10 segundos, lá em 10 segundos, eu sei, ó, dobro de 5, proporcional 10 segundos, eu sei que a velocidade será mais 10. Está ali o gráfico de velocidade versus tempo. Deu. Qual é o deslocamento entre 0 e 10 segundos? Olha só, deslocamento total de 0 a 10 segundos. Esse primeiro deslocamento, como está abaixo, o primeiro deslocamento é negativo. Quanto? Delta S1. Ó. O delta S1 é aquela primeira área. Base 5. Altura menos 10 vezes... sobre 2. Então, menos 10 sobre 2 dá quanto? Menos 5 vezes 5, menos 25 metros. Então, nesse primeiro de 0 a 5 segundos, ele anda contrário ao referencial adotado. Anda para trás, digamos assim. Tá? Anda de marcha ré, não sei, não é necessário. Anda contrário ao referencial adotado. Até pode ser de marcha ré, alguns alunos perguntam, tá? Mas não é necessário. Tá? Agora, então aqui está o delta S1. Agora o delta S2 é outra área. Lembrando que delta S é... Então eu estou fazendo o item E aí, tá? O item E. Delta S2, base daqui até aqui. Então 5 vezes a altura, 10 sobre... Porque ele quer saber de 0 a 10 sobre 2. Então, nota que é a mesma coisa. Isso aqui um é menos 10 e outro é mais 10, né? Vai dar mais 25. Então, quanto é que é o deslocamento? Ele pergunta isso. Deslocamento entre 0 e 10 segundos. O deslocamento vai dar
delta S1 mais delta S2. Vou apagar aqui já esse item, tá? Qualquer coisa tu volta aí, né? Certamente, né? Tu pode pausar aí, né? Olhar esses itens aqui que eu tô apagando, tu pode voltar lá e olhar. Né? Essa é a tranquilidade de ter aí, né, a aula na internet. Então, delta S total é menos 25 mais 25. O deslocamento é zero, pessoal. Zero. Agora, bom, aí tem aquela discussão, porque agora distância e deslocamento não são coisas iguais, tá? Rigorosamente, se eu pedir velocidade média, o que teria que fazer? Rigorosamente, velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Até tem um pouco de confusão, porque ali no livro pede a velocidade escalar média, né? Aí alguns alunos, eu pego a distância. Pois é, essa discussão, pessoal, assim, eu quero deixar bem claro, na maioria dos livros didáticos que tu pegar, essa discussão ela não vai estar muito boa, tá? Então assim, ó, o elaborador da questão ele tem que deixar claro se ele quer a distância pelo tempo ou deslocamento pelo tempo. Mas como é que eu vou saber? Bom, o que é o certo? Se eu perguntar a velocidade média, simplesmente velocidade média, eu teria que pegar deslocamento pelo tempo. E aí, e se eu quiser distância pelo tempo? Eu teria que pedir rapidez média. E o resto é invenção que os livros de ensino médio fazem. Tá? Então por isso que dá essa grande discussão. Em livro de ensino superior tu não vai encontrar, em livros bons, tu não vai encontrar não vai ter essa dúvida. Tu vai ter certeza quando eu pego distância e o deslocamento. Aqui, o elaborador dessa questão, ele quis que tu pegasse o deslocamento no tempo. Tá? Então ele deveria perguntar velocidade média. Então eu teria que pegar 0 e dividir por qual tempo? Por 10 segundos. Então, velocidade média ou vetorial média seria 0. Agora, quanto é que seria a rapidez média? Rapidez média. Até eu nem vou botar nenhum símbolo, eu vou botar assim, ó. Eu vou escrever rapidez. Isso seria o correto, tá? Rapidez média. A rapidez média, aí eu pegaria o que? A distância e dividiria pelo tempo. Se ele andou 25 metros no sentido contrário, mais 25 metros para frente, ele andou uma distância, nota, de 25, porque aqui daí a distância, tudo que tu andou tá valendo, mais 25. Ele andou uma distância de 50 metros. Então ele andou 50 metros, porque ele andou 25 para trás e mais 25 para frente, sobre 10 segundos. A rapidez média é de 5 metros por segundo. Tá? Essa rapidez média é que muita gente chama de velocidade escalar média. Se tu for ver o termo velocidade escalar média, por exemplo, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nunca vai aparecer esse termo aí. Até porque é que aqui o cara sempre anda para frente, então distância e deslocamento tem o mesmo valor, entendeu? Então tem que cuidar muito esse termo aí, rapidez média e velocidade escalar média, tá? Não esqueça de fazer a avaliação na aula, dar o like, divulgar o canal, sempre divulgando o canal, dá aquela força, vai lá no canal, no Facebook, lá na fanpage e dá um curtir na fanpage lá do professor para dar aquela força, tá bom? Aquele abraço para ti então e até a próxima aula.